Eu vou fazer um Tuiana sem filtro aqui com vocês. Não é de hoje que as pessoas, principalmente novas aqui, estão me perguntando sobre como assim eu era concursada, como assim eu já fui policial civil, como assim eu já fui agente penitenciária, por que eu saí, quando que eu saí. Enfim, são muitas dúvidas, muitas questões. Eu fiquei 11 anos, né, no serviço público. Passei aí por vários concursos e quando eu falo isso para as pessoas não sou sustentada pelo marido, que eu sou uma princesinha, enfim. E aí o seguinte, eu peguei uma parte aqui de uma pasta aqui e eu quero contar bem rapidinho para vocês sobre essa fase especificamente da minha vida, tá? Então, nesse momento, se você quer me conhecer mais, se você quer conhecer as minhas dores, se você quer conhecer os meus projetos futuros e se você também precisa de inspiração, sabe? Não de motivação, mas de algum exemplo que eu busco ser. Se você precisa de um exemplo, assim, para se firmar que é possível, eu convido você a ficar aí nos próximos stories que eu quero contar rapidinho pra vocês. Passei no meu primeiro concurso público com 17 anos. Na verdade, eu devo muito ao meu pai, porque eu nunca fui uma boa aluna na escola. Eu sempre tirei nota, assim, pra passar. Eu era muito mais ligada às atividades físicas, assim. Eu sempre gostei mais dessa parte e estudar pra mim nunca foi o meu forte. E aí, quando foi pra eu fazer 18 anos, o meu pai chegou pra mim e ele falou assim, eu lembro como se fosse hoje, a gente tava almoçando, e ele falou assim, Tuiana, seguinte, você vai fazer 18 anos, o pai vai pagar sua faculdade, porque eu tenho certeza que se você quiser as outras coisas, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ter o teu dinheiro. Só que também tem outro porém, o pai não quer que você seja como as outras pessoas, não que isso não seja digno, não. Mas ele, por vir de uma carreira de militar, que é concursado e tal, e ele também via a dificuldade da minha mãe em empreender, ele falou, olha, o pai quer muito que você faça concurso, você comece a estudar, porque você vai ter o teu garantido, né? E na frente, a aposentadoria, me explicou sobre todo esse mundo. Enfim, eu comecei a estudar para concurso e aí passei no meu primeiro concurso com 17 anos. Assumi com 18 e aí eu fui auxiliar administrativo durante 3 anos, tá? Daí, depois, eu conheci o Darlin nesse meio tempo. E aí a gente se conheceu. De cara eu já falei pra ele assim, que eu só namorava 2 anos, né? Passado de 2 anos ou eu separava, ou eu encontrava outra pessoa, ou eu casava. E aí ele, tipo, quando ele recebeu essa informação maravilhosa, né? Fazia 1 ano que a gente estava namorando, ele se mudou pra Santa Catarina. E aí quando ele se mudou pra Santa Catarina, eu falei, bom, beleza, agora você se mudou, a gente vai casar. E ele falou, não, Tuiana, eu preciso primeiro ter uma fonte de renda pra que a gente viva bem. Eu não vou tirar da casa dos teus pais pra fazer você passar dificuldade. E aí ele começou a estudar pra concurso público. O Darlin também era concurseiro e tal. Já tinha passado em outros concursos também, tá? E eu já não tava mais no primeiro que eu tinha passado de 17 anos. Eu já tava na Polícia Militar lá de Santa Catarina. Aí, sabendo de posse dessa informação de que eu teria que mudar de estado, que ele morava em Brasília, né, quando a gente se conheceu, aí depois que ele foi pra lá. Aí ele começou a estudar para concurso público até que ele passou no concurso da Brigada Militar pro estado do Rio Grande do Sul, né, e tal. Eu comecei a estudar para concursos para o Rio Grande do Sul, tá? E aí foi quando a gente ficou sabendo, né, da notícia que ia abrir para a Polícia Civil. Cargos de ensino superior, mas você não precisava ser formado em Direito. E eu já tinha concluído a faculdade de fisioterapia, tá? Aí, ou melhor, não tinha concluído ainda não, tava na metade da faculdade de fisioterapia. Aí, nesse meio tempo, enquanto eu estudava para a Polícia Civil, foi muito difícil, porque tinha que estudar direito, eu não tinha base nenhuma. Inúmeras vezes, aí o Darlin já morava no Rio Grande do Sul, ele ficou morando 1 ano sozinho no Rio Grande do Sul, a gente noivou, ele foi pra lá, e eu fiquei organizando as coisas do casamento, e aí entrei em fase de conclusão da faculdade. Então, quando eu me formasse na faculdade, eu já queria estar concursada no outro estado, porque eu ia embora, né? Ia ser essa sequência. Eu ia casar, né, em janeiro e daí já ia embora. Eu me formava em dezembro, casava em janeiro, já ia embora, eu queria estar concursada. Aí, beleza.
Aí, nesse meio tempo, eu fiz outros concursos também, passei, no total da minha carreira toda, eu passei em 9 concursos. Passei para fisioterapeuta, passei para auxiliar médico legal do IGP de Santa Catarina. Inúmeras vezes não, durante meses eu fiz isso. Eu trabalhava então durante o dia, fazia faculdade em Lages, uma cidade que ficava a 75 quilômetros da minha cidade, pegava o ônibus 5 horas da tarde, ia para Lages, fazia faculdade, e retornava à noite, ali por volta de 11h30, meia-noite, estudava até as 4 da manhã, muitas vezes com o Darley no telefone me explicando sobre direito, porque só as aulas que eu tinha do material ali, o qual eu tinha, pra mim não era o suficiente, porque eu era leiga, eu não sabia, cara, eu não sabia nada, eu tive que, iniciar do zero mesmo. Até que eu prestei o concurso da Polícia Civil, e como foi o meu primeiro concurso em Direito, né, estudando muito matérias de Direito, eu passei, só que eu passei mal colocada. Então eu passei em 300 e quanto, nem sei quanto. E eles iam chamar uma turma de 300 na primeira. Aí, beleza. Eu me casei, fui pro Rio Grande do Sul. Teve até um fato inédito, mas fica para um próximo story aí, que no dia do meu casamento eu viajei para Porto Alegre, de Santa Catarina para Porto Alegre, para fazer a prova do psicotécnico. Foi um dia bem difícil, as pessoas viram o dia ali do casamento, mas eu casei sem tomar banho. A gente viajou 1.000 quilômetros, né? Foi uma loucuragem, eu tive que pedir para antecipar minha prova, eles não pediram. E eu ainda reprovei. E aí, quando a gente voltou da lua de mel, eu fiquei sabendo da notícia que ia abrir para a SUSEP, a agente penitenciária do estado do Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a estudar. E eu tava assim, com tanto gás, porque eu precisava, ter o meu dinheiro, eu precisava trabalhar, porque, imagina, desde os 17 eu tava daquele jeito, né? E eu já tava com 25 anos, de 24 para 25. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer esse concurso, eu vou ficar entre as 100 primeiros, eu não me chamo Tuiana. E aí eu lembro que nesse dia, quando eu conversei com o Darley, ele falou assim pra mim, não sei, mas eu sinto que você não deveria fazer. Só que eu achei que era uma coisa, meio machismo, sabe? Porque a função, vai ter que trabalhar com preso, vai ter que não sei o que. E aí eu tomei aquilo como uma dor e utilizei como um combustível, e realmente eu passei muito bem colocada no concurso da SUSEP. Agora eu nem lembro minha colocação na época, isso era muito importante hoje em dia, mas eu passei em 30 e poucos. De, 6.000 inscritos, eu passei em 30 e poucos. Aí fiz todas as provas, beleza, assumi o concurso. Quando a gente assumiu o concurso, a gente tava morando em Porto Alegre, o Darley tava se formando do concurso que ele tinha passado, tá? Porque eram 2 anos de escola, e eu tava me formando da minha escola de formação. E aí a gente tinha que escolher um lugar pra ir morar. E nós escolhemos Caxias do Sul, foi por isso que a gente morou em Caxias do Sul. Beleza. Me apresentei no presídio, comecei a trabalhar, tudo bem e tal. Era um diretor. Ficou quanto tempo, até que mudou a direção. Aí quando mudou a direção, já era uma pessoa que eu conhecia, né? Beleza. Me apresentei no presídio, comecei a trabalhar, tudo bem e tal. Era um diretor. Ficou quanto tempo, até que mudou a direção. Aí quando mudou a direção, já era uma pessoa que eu conhecia, né? Ele namorava, casado, assim, né? Morava junto, namorava uma psicóloga que trabalhava também no serviço penitenciário. E ele era agente penitenciário. Aí ele assumiu a direção e ela ficou como vice dele. Beleza, tudo bem. Festa de final do ano, a gente se reuniu. No dia do meu aniversário eu levei eles dentro da minha casa. A gente mantinha uma relação de profissionalismo e também de amizade, fora de lá. Nessa época, quando eu me mudei para Caxias do Sul, como eu trabalhava em escala de plantão, eu trabalhava numa clínica como fisioterapeuta também, nas horas extras, tá? Tanto que quando essa vice-diretora aí, ela fez algumas cirurgias, eu atendi ela no pós-operatório, a gente fez as sessões de drenagem, a gente mantinha uma relação muito boa. Só que algumas coisas começaram a acontecer no presídio. E aí começou a ter uma insatisfação das pessoas e começou um falatório das pessoas devido a algumas irregularidades, sabe, que começaram a acontecer. Só que tem uma coisa no serviço público que é assim, as pessoas falam
falam, tipo, estão insatisfeitas, né? Ficam falando um pelas costas do outro, só que ninguém faz nada. Tipo, tá bom, vamos ver, uma hora ele vai cair, que era tipo, uma hora ele vai ser tirado da direção, aí as coisas mudam. Só que, pela minha personalidade, pelo jeito que eu sou, sabe? Eu não consigo aceitar isso. Não consigo. E aí, até que teve um dia, como eu achei que eu era, tipo, amiga, eu podia chegar e falar alguma coisa como se fosse uma orientação, tá? Então teve um dia que eu fui lá dentro da sala dele e tava só eu e ele, e eu falei pra ele, eu falei, cara, as pessoas estão falando das coisas que a tua mulher tá fazendo, que não é certo, tipo, uma psicóloga tá cautelando arma, uma psicóloga tá fazendo escolta, tá fazendo batida em outro presídio. Às vezes fazendo diária, tipo, levava o preso pra uma outra cidade pra ganhar ali o deslocamento. As pessoas estão falando disso daí, tá ficando ruim pra você. E cara, eu sou tua amiga, tipo, pra mim é natural chegar aqui e falar pra você. Na hora ali, cara, ele aceitou, tipo, numa boa. Tipo, a gente conversou ali e tal, não sei o que, beleza. Aí eu saí da sala dele e ela entrou. E aí, quando os dois saíram, que eu já tava, tipo, dentro do presídio, quando eles saíram, cara, naquele dia ali eu tinha entendido que eu tinha comprado uma briga, porque ela se ofendeu, ela achou que eu tava falando dela, tipo, do lado profissional dela. E ali, tipo, começaram coisas a acontecer. E é aquela coisa, se alguém briga com o Darling, eu vou ficar do lado do Darling. Foda-se se a pessoa tá errada, entendeu? Se o Darling tá errado, eu vou ficar do lado do Darling. O que aconteceu foi exatamente isso. Foda-se se ela tava certa ou se ela tava errada. Porra, eu falei dela pra ele. Então os dois ali compraram uma briga, entendeu? Só que, porém, a briga quando você compra com uma mulher, ela é diferente. Hoje em dia eu tenho essa consciência. Quando você briga com a mulher é rancorosa, a mulher, né, ela vai fazendo. E outra coisa, a mulher, ela é esperta, porque ela não utiliza, ela não usa geralmente a força dela. Ela utiliza as outras pessoas, que foi o que essa pessoa fez. Assim, o fulano, ele tomou as dores dela e aí ele começou a fazer várias coisas, meio que, tipo, pra me mostrar quem tinha o poder, né? E aí, como as coisas foram se encaminhando pra um lado que eu comecei a não gostar muito, a nossa relação se estreitou a ponto de a gente, muitas vezes, parar de conversar, nem se olhar na cara. E eu comecei a sofrer algumas represálias, tá? Eu comecei a falar, não, cara, isso não tá certo. Pra mim, tudo aquilo que tava acontecendo não era certo. Então, o que eu fiz? Eu comecei, como eu tava sofrendo represália dentro do presídio, eu comecei a pegar fatos, pegar informações, pegar documentos do que tava acontecendo. Porque teve uma pessoa que eu cheguei em específico lá dentro do presídio, e essa pessoa, pela experiência dele, que tava se aposentando, né, ele falou assim, Tuiana, quando isso acontece, a gente tem que se munir. Então, o que eu fiz, que é muito do que tem aqui, ó, deixa eu virar, ó. Eu comecei a tirar cópias dos livros, aqui, ó, isso aqui é uma foto, tá? Dela fazendo escolta. Comecei a tirar cópias dos livros aqui, das coisas que estavam acontecendo. Porque eu falei assim, se um dia alguém vier me cobrar alguma coisa e eu ter que falar que eu tô sendo perseguida, a pessoa não vai acreditar em mim. Então eu vou mostrar porque é que eu tô dizendo não pro que ele tá me pedindo. Porque aí chegou um ponto que ele pedia pra gente aceitar o que tava acontecendo e eu falava que eu não ia aceitar. Eu posso ter sido uma pessoa muito ruim quando eu trabalhava, no seguinte sentido, de cobrar muito dos presos, cobrar muito do anexo feminino, que eu trabalhava no masculino, mas tinha um anexo feminino. Eu não aceitava que as presas, tipo assim, os outros... deixa do jeito que tá, sabe? Não, eu cobrava, tinha que estar de roupa na hora da conferência, tinha que estar não sei o que, não podia deixar os negócios jogados. Tipo, eu cobrava porque, tipo assim, a gente já não podia cobrar muito, entendeu? Porque o negócio já era bagunçado mesmo. Então eu me apegava nesses detalhes pra tentar deixar a rotina mais organizada. Então eu fui, sim, uma pessoa muito ruim, eu não ficava sorrindo pras famílias dos presos, mas eu era correta. Eu fazia o que tinha pra fazer. E era aquilo mesmo. E aí as coisas foram se desenrolando, até que chegou um dia, não tinha nada do meu lado profissional pra ser falado. Naquela época eu já marmitava, eu levava, porque, cara, a comida que os presos faziam era muito gostosa. Só que, tipo, eles usavam coisas que, pra mim, pra minha saúde, não me faziam bem. Na época eu tava com colesterol alto, porque era a época que
Eu tentava me alimentar bem, mas eu comia muita porcaria e depois eu forçava o vômito. Foi nessa época que se agravou depois devido a esses problemas que eu passei, que aí eu entrei mesmo nesse buraco negro aí. E aí, como não tinha nada do meu lado pessoal, do meu lado profissional, para que eles falassem, e eu levava as marmitas, e eu levava... Gente, tem a foto aqui, ó. Eu levava a marmita nessa bolsinha aqui, ó. E essa mesa aí, tipo, tinha 3 mesas dessa daí, 3 não, 2, e isso daqui era um refeitório. E aí, como não tinha nada para que ele se apegasse, o que ele fez? Ele fez essa determinação aqui, ó. Ai, gente, não pode aparecer a assinatura dele. E, ó, tanto que aqui, essa daqui do lado não era minha, tá? Eram os próprios presos que deixavam que tinha pão ali dentro. Então, eu deixava a minha bolsa ali, a pessoa sentava aqui na frente, mas ela tinha espaço para comer. Enfim, eu não aceitei. Tuiana, não aceitei aquilo, porque eu falei, cara, se eu não posso deixar minha comida no refeitório, eu não posso deixar no alojamento, porque eu não posso estar subindo toda hora para o alojamento, porque a gente tem que ficar no posto onde a gente é escalado. Eu não posso deixar no posto onde a gente é escalado, porque tem barata, tem rato, tipo, é sujo. Aonde que eu vou deixar? Entende? Tipo, era uma coisa pra mim que era tão lógica, só que... teve um dia que eu fui pra almoçar e aí ele chegou pra mim e falou assim, você não pode deixar tua coisa aí? Eu falei, eu vou deixar aqui porque aqui é o refeitório. Ele pegou na minha frente, quando eu tava pegando meu remédio do colesterol, ele pegou a minha bolsa e levou lá na portaria. E eu fui atrás dele e peguei a minha bolsa e levei pro refeitório de novo. Continuei, eu já tava com o meu prato, gente, tirado ali, eu já tava com o prato assim na minha frente, a bolsa, o pessoal viu toda essa cena. Tudo bem que eu fiquei brava, fiquei puta da cara, mas tipo assim, eu já tava com o meu prato, gente, tirado ali, eu já tava com o prato assim na minha frente, a bolsa, o pessoal viu toda essa cena. Tudo bem que eu fiquei brava, fiquei puta da cara, mas tipo assim, eu tava no meu momento de comer, entendeu? E aí, nesse dia, aí eu comecei uma guerra mesmo, né? Porque eu não aceitei a determinação dele de não deixar as marmitas ali no refeitório e tal. E aí as represálias começaram a ser muito maiores, eu comecei a ser escalada só num determinado posto que era ruim, eu fui tirado, tipo, de uma função que eu já tinha conseguido, né, no decorrer dos meses ali, mostrar meu serviço, que era o Infopem, que era tipo cadastro de preço, fazia alvará de soltura. Eu voltei para trabalhar ali na guarda normal. E aí a gente começou a ouvir, quando eu digo a gente, tanto eu quanto meus colegas, a gente começou a ouvir coisas. Por exemplo, eu já não fazia mais hora extra, algumas pessoas faziam, eu não fazia mais, eu não era mais convidada para fazer batidas nos outros presídios da região. Tipo assim, cara, foi um período, foram 8 meses ao total, assim, que, olha, foi foda, foi difícil pra caceta. E aí, como eu tava passando, assim, por realmente todo esse problema lá, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou fixar a minha energia em sair de lá. Mesmo que pra mim, eu tinha o sonho da estabilidade no concurso público, eu vou sair disso daqui. Eu sou fisioterapeuta, eu gosto disso, as pessoas gostam do meu trabalho, eu vou investir energia nessa profissão. E aí foi quando eu tive a ideia de montar uma sala para eu começar a atender, sair das 2 clínicas onde eu atendia, né, e montar a minha própria salinha ali. E aí, mas eu tava na dúvida, né, se eu fazia isso ou se eu não fazia. E aí teve um dia específico que foi um marco, que eu falei, a gente, sabe, umas coisas de Deus, assim, mesmo que a gente não entende, se a gente acha que é do lado bom, do lado ruim, mas enfim, teve um dia específico que eu fui para entrar para fazer a conferência, que é padrão do presídio, né, e para eu começar a atender, sair das 2 clínicas onde eu atendia, né, e montar a minha própria salinha ali. E aí, mas eu tava na dúvida, né, se eu fazia isso ou se eu não fazia. E aí teve um dia específico que foi um marco, que eu falei, a gente, sabe, umas coisas de Deus, assim, mesmo que a gente não entende, se a gente acha que é do lado bom, do lado ruim, mas enfim, teve um dia específico que eu fui para entrar para fazer a conferência, que é padrão do presídio, né, e coisas assim, devido a esse tratamento, eu tenho que dar esse conselho pra senhora. E aí, na hora, assim, tipo, primeiro que pra mim foi um choque, porque, tipo, eu pensei, meu
pela maneira como a senhora sempre atendeu o que a gente pediu no sentido legal, né, das coisas, as coisas pequenas, assim, desde médico, não apertar o gema, tratar feito ser humano, assim. Eu falei, eu posso ter sido uma pessoa que cobrou muito, né, uma pessoa ruim no sentido de cobrar, mas eu era uma pessoa correta, e os presos também sabiam disso. E aí quando a gente tava se preparando pra entrar ali, um dos presos me chamou, e ele falou assim pra mim, Dona Malu, porque eles me chamam de Dona Malu. Dona Malu, eu, se fosse a senhora, ficava aí fora hoje, pede pra ficar no posto. E aí eu falei, como assim? Aí ele falou assim, sabe aquela coisa que vocês veem de fora o que acontece aqui dentro, só que vocês não interferem. A gente também vê o que acontece aí fora, mas a gente também não tem o poder de se intrometer, tal. Só que pelo presídio tem um representante, assim, tipo o prefeito, né? E aí o que acontecia? Do nada, às vezes, a direção ou até a vice-diretora sozinha, sem o chefe de segurança, sem ninguém, chamava eles ali, levavam eles dentro de uma salinha e conversavam. Falei pro cara que tava comigo, pro meu colega, falei assim, eu preciso ir no alojamento, e eu liguei pro Darley, eu falei, meu amor, tira daqui, eu preciso sair daqui. O negócio chegou, assim, no auge. Tipo, contei pra ele o que aconteceu, e aí ele, não, Tuiane, você tem que ficar aí, porque você não pode dar brecha, tipo, pra eles falarem, pra eles ainda te punirem, por você largar o serviço e tal. E aí, nesse dia em específico, eu lembro que eu comi muito lá no presídio, e nossa, de noite, assim, eu forcei tanto vômito depois que eu machuquei a minha garganta, assim, eu fiquei sentindo um gosto de sangue durante uns 4, 5 dias, porque eu fiquei tão nervosa, e eu tinha que ficar ali, porque eu também não podia dar margem, que aí quando eu larguei esse plantão específico, que eu cheguei em casa, eu falei, amor, a gente precisa ir conversar com o superior, tipo, o delegado da região, e foi isso que a gente fez, a gente foi até lá e tal, e aí, eu ouvi várias coisas. E aí tem aquela coisa de, você é funcionária pública, utiliza de atestado, uma hora ele vai sair, não só nós, agentes penitenciários, mas a guarda externa era feita pela brigada, né, os policiais, eles também começaram a ver muitas coisas que estavam acontecendo e denúncias estavam rolando no jornal e tudo mais, e aí, por orientação, o delegado falou, ele vai sair, sabe, você tá mal da sua cabeça, vai no médico, pega um atestado e tal, e foi isso que eu fiz. Aí eu coloquei um atestado, porque, cara, sério, no dia que chegou o plantão, que eu precisava ir trabalhar, eu entrei em pânico, porque eu falei assim pro Dani, meu amor, se eu for, eu vou morrer. E, tipo, eu não fiz metade ainda das coisas que eu queria ter feito, entende? E eu também não queria sair, tipo, por aquela situação específica, sabe? Porque na minha visão, eu tava correta. E, sei lá, devido às coisas que a gente vê, tipo, quem faz o mal paga com mal, entendeu? Recebe o mal. Só que eu não tava vendo isso ainda naquele momento. Tipo, só eu tava fazendo, teoricamente, o que era bom e bem, e eu tava recebendo. Falei que eu não queria chorar, porque ficou parecendo fraca daí, emotiva com isso. E, na verdade, era... sei lá por quê. Enfim, e aí, nessas idas e vindas de atestado e tal... E como eu coloquei na cabeça, então, que eu precisava sair. E, sei lá, devido às coisas que a gente vê, tipo, quem faz o mal paga com mal, entendeu? Recebe o mal. Só que eu não tava vendo isso ainda naquele momento. Tipo, só eu tava fazendo, teoricamente, o que era bom e bem, e eu tava recebendo mal. E aí eu fui no médico, falei pra ele toda a situação que tava acontecendo e pedi pra ele um atestado. E foi onde eu comecei a colocar atestados, até que chegou a um ponto que me chamaram no concurso da Polícia Civil. Só que aí foi assim, eu colocava atestado, depois eu voltava a trabalhar, aí o negócio ficava, tipo, a gota d'água de novo, aí eu colocava atestado, e assim foi, sei lá, durante quantos meses. Eu nem parei pra fazer assim. Primeiro, organizar minha vida fora, pra depois eu sair do serviço público, eu montei a minha salinha, a sala pra eu atender lá. Era a clínica Tuiane Malu, ali bonitinho e tal, comecei a atender. Só que eu ainda não tinha sido chamada, tá? Pra Polícia Civil. Eu fui chamada, eu montei a sala, 4 meses depois eu fui chamada pro concurso da Polícia Civil. Só que aí o seguinte, quando eu montei a sala, foi um erro, na verdade, tá? Foi falta de pesquisa, falta de orientação, não sei. Ou
Na época eu pensei assim, não, como eu não vou abrir CNPJ, como é só uma sala que eu preciso ter ali para atender, tipo, não configura eu ser empresária, eu ser dona do negócio. Não sei, na época foi um erro, entendeu? Foi um erro e eu tentei justificar depois e realmente eu errei abrindo a sala. Por quê? Porque quando você é funcionário público, você não pode abrir um negócio, você não pode ser diretor, você não pode ser gerente, eu não sei o que a lei ali fala. E aí, sabendo de posse dessa informação e como eu estava em atestado pelo tratamento que eu estava fazendo, eu tomei medicação para depressão e tudo, foi uma fase muito difícil. Como eu tava em atestado, tava fazendo tratamento para não voltar a trabalhar, só que eu estava trabalhando na clínica, a vice-diretora ficou sabendo disso, fez uma denúncia para a corregedoria. E as corregedoras foram, tipo assim, como clientes, elas ligaram de Porto Alegre, foram até Caxias do Sul, marcaram um horário lá comigo pra conversar sobre a sobrancelha delas. E elas filmaram, tipo, eu atendendo e tal, não sei o quê. E eu atendi, tipo, numa boa, mas de boa mesmo. Aí elas me perguntaram várias coisas da minha vida, no que eu era formada, perguntaram se eu era funcionária pública. E aí, como eu não queria falar pra nenhuma das minhas clientes que eu era ou que eu não era funcionária pública, eu falei pra elas assim, sim, eu já passei em vários concursos, tem isso na gravação. Só que eu não falei sim, eu falei assim, sim, eu sou agente penitenciária também. Porque, pô, ali ainda naquela época pra mim era um peso até falar pras pessoas, sabe? Que, tipo, eu tava... E outra coisa, Tuiana, por que você não podia sair? Porque eu tava respondendo outros procedimentos e a lei fala que quando eu tava respondendo esse procedimento aqui, ó, quando você tá respondendo o procedimento, você não pode nem se exonerar. Só que aí o que eu pensei, eu vou responder esse daqui, vai concluir esse daqui e aí eu vou me exonerar. Só que antes de eu conseguir me exonerar, elas filmaram tudo isso e aí eu comecei a responder um segundo procedimento, que era sobre eu ser funcionária pública, estar em atestado médico e estar trabalhando numa sala que era minha. Então, tipo, eu era empresária, né? E aí, quando eu recebi a notificação, e aí depois eu fiquei sabendo da gravação, cara, foi, tipo, tudo tão difícil, tão difícil. E daí, nessa mesma época ali, meses depois, a Polícia Civil me chamou. E era assim, ou você assumia ou você perdia, porque eles já tinham chamado outras vezes no decorrer desses anos aí. Só que como eu tava na SUSEP, eu falei, não, quero sempre final de fila, eu quero final de fila. Só que o concurso ia vencer. Então... Na época, por falta de orientação mesmo, por falta de ouvir a minha voz interior, por falta de conversar com Deus mesmo, porque ele já tinha me falado isso, só que eu não quis ouvir. Eu tomei a decisão de encerrar as atividades, de manter ali a clínica, mas ir embora para Porto Alegre, fazer academia de polícia. E quando eu assumisse a Polícia Civil, eu ia responder o processo que eu tinha na SUSEP. E aí, conforme eu respondesse, porque na época, gente, todo mundo me falava, não, Tuiana, isso não vai dar nada. Imagina você ser exonerada por causa disso. Não tem como. O que dá exoneração é tortura. E vários colegas meus foram realmente exonerados, mas nunca por causa disso. Tanto que eu tinha colegas que trabalhavam como agente penitenciário e tinham empresas de segurança pública, tipo, empresas de segurança. E tava, tipo, tudo certo. Mas eu tinha comprado a briga, né, com a pessoa errada, do jeito errado. E, enfim. E eu fui pra Polícia Civil, tá? Só que aí eu já tava vindo numa fase que as coisas estavam se destruindo na minha profissional, era o financeiro, era o pessoal, era o relacionamento. Tipo assim, eu comecei a entrar no buraco e eu comecei a entrar num ciclo de vitimização, porque as coisas só estão acontecendo porque as pessoas querem meu mal, assim, uma falta de controle emocional, sabe? Impulsiva, briguenta, tipo, eu tava assim, numa fase, assim, sabe? Olha, eu não tenho nem como explicar isso pra vocês. E aí foi onde eu fui pra Polícia Civil. Então eu fiz toda a academia de polícia. E aí dentro da academia de polícia, quando tava pra me formar, eu fui escolhida como oradora, né, da turma. Eu não consegui ser oradora porque 2 dias antes da formatura, as próprias corregedoras que foram lá e filmaram, pegaram a documentação. Na época eu respondi uma sindicância, não era um processo administrativo. E a lei fala
que, tipo assim, quando você responde um processo administrativo, você não pode fazer as outras coisas. E aí, elas estão espertas e devido, sei lá, toda uma coisa que, enfim, tinha que acontecer, elas pegaram a documentação, elas foram lá na academia de polícia, elas falaram assim, não, a Tuiana, ela não pode se formar e ela não pode tomar posse nesse concurso, porque ela responde um processo administrativo, quando na época era uma sindicância. E aí, o que aconteceu? Um dia antes de eu me formar como policial civil, eu fui excluída do concurso pelo Conselho Superior ali. Aí, a gente entrou com recurso, a gente mostrou que não era processo administrativo, que era sindicância. Enfim, eu tomei... Tipo assim, eu já tinha comprado terno, sapato, tudo pra formatura. Tava todo mundo lá do lado do governador. Eu tive que ficar em casa, no sofá, assistindo aquele dia. Enfim. Semanas depois, a gente conseguiu entrar com o advogado Juliano com o recurso, né, com mandado de segurança. E aí, nem é mandado de segurança, sei lá o que é. E aí, a gente conseguiu provar que não era uma sindicância, era um processo administrativo. Eu fui reintegrada, eu tomei posse. E aí, eu comecei a trabalhar como policial civil. Mas o processo... Os processos, porque daí eles abriram outros depois, por eu colocar atestado médico, tipo assim, eu sei lá quantos processos eu respondi ao total, tá? Mas foram muitos. Mas eu só fui punida por 2, tá? Da bolsa eu recebi uma advertência e os outros 2 que eu fui punida, tá? Um com uma indenização de multa, o qual também já tinha sido descontado no meu contra-cheque e agora eles estão pedindo de novo, mas enfim, a gente vai pagar, tá em aberto ainda, tá? 5 mil reais que eu ainda não paguei. E o outro foi o pedido da exoneração. E aí, o que aconteceu? Quando eu tava na Polícia Civil, eram, tipo, muitas indas e vindas. Toda hora dava certo o processo da SUSEP, outra hora não dava certo, não dava. E aí, até que teve um dia que eu não lembro, tipo assim, o que saiu do processo. E eu tava me preparando pra ir pro plantão uma quarta-feira, dia 4 de novembro, 4 de novembro de 2018, eu tava me preparando para ir para o plantão, até que o meu colega da delegacia falou assim, Tuiana, você não precisa vir no plantão, você tem que vir amanhã, você tem que entregar os seus objetos, sua arma, a algema, enfim, tudo. E aí eu falei, como assim, por quê? Ele falou, foi alguma coisa do seu processo, e aí a Polícia Civil entendeu que tipo, a tua posse se tornou inválida, a tua nomeação se tornou inválida e você vai voltar pra SUSEP. E aí, foi muito difícil aquele dia, porque a Polícia Civil entendeu que, tipo, a tua posse se tornou inválida, a tua nomeação se tornou inválida e você vai voltar pra SUSEP. E aí... Foi muito difícil aquele dia, porque eu já tinha encerrado a clínica, eu já tava morando em Porto Alegre, eu já não queria mais voltar pra Caxias, eu já tinha comprado apartamento lá, mas eu não queria nem ver aquele apartamento, eu não queria, tipo assim, voltar pra SUSEP de jeito nenhum e eu ia ter que voltar, e ali eu tinha perdido a minha, tipo, última esperança, que era o que eu tinha, né, naquele dia. E aí eu liguei pro advogado, o Darlin foi pra casa e não, a gente vai conseguir, a gente vai dar certo e tal. E naquela noite, na madrugada do dia 5 de novembro, eu esperei o Darlin dormir. E aí quando foi, sei lá, uma hora da manhã mais ou menos, eu fui até a sala. E aí eu tava muito louca naquele dia mesmo, porque eu pensei em várias coisas. E nenhuma delas era algo que fizesse bem pra mim ou pra minha família. E aí eu peguei aquela arma lá e eu fiquei pensando, tipo, várias coisas. E eu lembro... Falei que eu não ia ficar chorando, eu não quero ficar chorando, que já passou. E aí, enfim, eu sei que naquela noite aí eu pensei em várias coisas assim. E aí, antes de eu dormir, antes de eu pegar no sono, porque eu não lembro de ter deitado no sofá, de ter largado a arma e de ter deitado no sofá. Eu lembro que eu tava de pé na frente de um janelão, que era a janela da minha sala. Eu tava com a arma na mão e eu perguntei pra minha avó por que na semana que ela morreu, minha avó morreu na quinta, no domingo, quando eu me despedi dela, ela falou pra mim que eu tinha que ser feliz e eu não era feliz. E eu perguntei pra ela naquela noite, eu falei, eu tô tentando
tento ser feliz, tô fazendo uma força violenta. E eu não tô conseguindo. Eu não consigo entender por que a senhora falou pra mim que eu tinha que ser feliz. Se eu tento ser feliz, eu não consigo naquilo que eu quero, sabe? E aí eu lembro que eu falei assim, será que eu preciso largar tudo? Será que eu preciso, sabe, me desfazer, me desconstruir? É isso mesmo que a senhora quer pra mim? Tipo, eu demorei tanto estudando, passando em concurso, me mudando, largando minha família, sabe? Fazendo várias coisas. Será que é isso que a senhora quer pra mim? E aí eu fui acordada no outro dia pelo Darling. E eu lembro que eu tomei um susto, porque eu tava deitada no sofá, toda encolhida, porque não tinha coberta nem nada. E aí ele falou assim, amor, acorda que vai dar certo, a gente vai no advogado e a gente vai resolver essa parada. E aí, sei lá, mas tipo, eu senti assim uma tranquilidade tão grande que eu falei assim pra ele, a gente não vai mais mexer com isso. Coberta nem nada. E aí ele falou assim, amor, acorda que vai dar certo, a gente vai no advogado e a gente vai resolver essa parada. E aí, sei lá, mas tipo, eu senti assim uma tranquilidade tão grande que eu falei assim pra ele, a gente não vai mais mexer com isso. Eu vou sair. E aí ele levou um susto, assim, aí ele, não, vem cá, vamos tomar um café, te acalma, vamos no advogado e tal. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. E quando eu falei aquilo pra ele, eu senti uma tranquilidade tão grande, mas tão grande, tipo assim, eu não queria mais entrar com mandado de segurança, eu não queria mais fazer nada, eu não sabia o que eu ia fazer no dia de amanhã, mas eu só não queria mais ficar passando por aquilo, não queria. E aí a gente foi no advogado, aí quando a gente chegou no advogado, os dois começaram a... Mas tão grande, tipo assim, eu não queria mais entrar com mandado de segurança, eu não queria mais fazer nada, eu não sabia o que eu ia fazer no dia de amanhã, mas eu só não queria mais ficar passando por aquilo, não queria. E aí a gente foi no advogado, aí quando a gente chegou no advogado, os dois começaram a conversar, não, a linha de ação vai ser assim, o advogado falando que já ia entrar com não sei o que e tal, não sei o que. E aí o advogado, o Juliano olhou pra mim e falou assim, Juliana, você concorda? Eu falei, Juliano, assim, ó, a gente não vai mais mexer com nada disso. A gente vai largar tudo e eu vou esperar ser punida. E aí o Darling se encostou assim pra trás, e aí olhou pro Juliano, e aí, tipo, ficou me olhando, e ali... Eu lembro muito da cara, assim, do Darling ali. Ele teve certeza absoluta que eu tava falando a real. Porque, tipo, se eu tivesse falado só pra ele, ele ia falar, ah, tá bom, é porque ela tá estressada, tá nervosa, né, tá passando por esse problema, vai perder o cargo dela, né, tipo, é o futuro, era o meu futuro. Só que quando eu falei ali, quando eu pronunciei, eu falei assim, não, a gente não vai mais fazer. De verdade, eu tô cansada. Só que na minha mente vinha o tempo todo assim, você quase fez uma loucura. Você precisa, sabe, você precisa se afastar disso. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei como você vai fazer. Só que isso já tá afetando, sabe, a sua cabeça toda, o seu controle. E ali... A gente ficou conversando um tempão e tal, e eu decidi que eu não queria mais. E eu não ia voltar, nem trabalhar, nem nada. Eu ia, sei lá, ia aguardar ser punida mesmo. E aí, pra eu não dar motivo, né, para responder mais um processo e se alongar ainda mais uma outra punição, eu voltei a trabalhar na SUSEP. Fiquei trabalhando ali uns meses, aí eu pedi transferência pro presídio de Canoas, fiquei trabalhando ali uns meses. Nesse meio tempo, quando eu assumi a Polícia Civil, esse diretor e essa vice-diretora, eles foram tirados do cargo, tá? Esse foi um brigadiano que fez uma denúncia no jornal falando das irregularidades, ele levou provas também e deu uma repercussão muito grande, eles foram tirados do cargo. Enfim, eu não sei como se deu a vida deles depois, a gente sabe de coisas, mas que também pra mim não faz diferença nenhuma. Eu sei que a minha vida foi assim, sabe, transcorreu dessa maneira. E aí eu voltei a trabalhar na SUSEP pra não receber mais uma punição por, sei lá, por me afastar do serviço, por não querer ir trabalhar, e não mexi com mais nada. E aí uns meses depois, aí saiu o resultado, né? No dia do aniversário do Darling, 17 de junho de 2019, aí saiu o resultado da minha punição, publicado em Diário Oficial, e aí eu tomei aquilo como verdade, porque eu tinha que aguardar a publicação, né? Só que enquanto eu aguardava a publicação, eu comecei a dar um mergulho em mim mesma, né? Procurando respostas, procurando entendimento, procurando forças também. Porque até ontem eu era uma servidora pública, né, que, enfim,
E aí o que aconteceu? Durante todo esse processo, tanto que tem aqui, até mesmo no processo, fotos das minhas redes sociais, né? Então eu passei 4 anos cuidando até com o que eu postava nas redes sociais, porque eles pegaram foto das minhas redes sociais. Ah, como é que ela diz que tá doente, tá postando foto aqui? Eu sempre fui muito ativa, muito. E aí, quando eu fui afastada, eu comecei a dar esse mergulho, assim, dentro de mim mesma e a me tornar uma pessoa mais livre, sabe? Porque eu tive que passar ali 4 anos cuidando com tudo, com o que eu falava nas redes sociais. Eu não podia citar isso, eu não podia contar a minha história, sabe? Eu não podia... Eu reclamava muito também que eu comecei a entrar em vários processos de autoconhecimento. E fui degrau a degrau, recuperando e reconstruindo tudo que eu destruí. E na verdade a última parte que eu deixei para reconstruir verdadeiramente foi o meu trabalho. Então eu comecei comigo mesma, depois eu passei para o meu relacionamento, depois eu passei para os meus amigos e familiares, porque eu tinha me tornado uma pessoa muito isolada, sabe? Eu era muito convicta, muito ferrenha, muito... eu tinha o pé atrás com todo mundo, eu achava que, tipo, eu ia dar alguma coisa pra você, depois você ia fazer algo muito ruim pra mim. Então eu fui reconstruindo todas as áreas da minha vida. E a última que eu deixei pra reconstruir foi o meu trabalho, porque eu tinha muitas dúvidas também. E aí, eu lembro que o ano passado, eu até perguntei aqui para as pessoas que eram do meu antigo Instagram, o que elas reconheciam em mim, né? Um monte de gente falou várias coisas, né? Várias coisas. Só que antes de eu fazer os processos, os quais todos eu passei antes de me destruir para depois me reconstruir, mas o engraçado é que todas as pessoas falavam assim, você faz tanta força, e cara, eu fiz tanta força para trabalhar até mesmo com a internet, na época ali que eu já sabia que eu queria sair, eu comecei a intensificar os meus tantos atendimentos quanto trabalhar com as redes, eu fazia muita força e nada acontecia, tipo, eu tinha um negócio preso assim mesmo, eu sentia, na verdade eu sentia, mas eu falava, não, porque é falta de determinação, é falta de esforço, na verdade eu precisava me soltar de inúmeras coisas e de entender também, de fazer. E aí eu entrei nesse processo de reconstrução muito grande de lá pra cá. Nesses 2 anos aí, muitas coisas aconteceram, muitas. Até que teve um dia, no ano passado, que eu falei pro Darlene, eu falei, cara, eu preciso começar a colocar a minha verdade, assim, no mundo. Eu sinto que as pessoas reconhecem algo em mim, que falta até mesmo eu estudar, buscar mais conteúdo, só que eu não quero, assim, servir só de motivação, sabe, de inspiração para as pessoas, eu quero ir mais a fundo nisso, eu quero transformar isso num trabalho, eu gosto dessa veia empreendedora, tá, por mais que eu tenha estudado muitos anos para concurso público, mas eu tenho isso dentro de mim, eu tenho essa vontade de ser maior, de crescer. E aí, esse ano especificamente, foi quando as coisas começaram a acontecer, eu comecei a intensificar, estudar sobre a diferença de você trabalhar com redes sociais, de você ser uma influenciadora, de você ser uma empreendedora nas redes sociais, de você ser uma criadora de conteúdo. Isso daqui não é a minha única fonte, né? Eu tenho outros projetos que estão em desenvolvimento, mas eu também tomei isso de só começar a contar as coisas quando elas começarem a acontecer. Mas, enfim, a vontade, né, esse projeto de desenvolver tudo isso, ele só se deu devido a essa bênção que foi ter sido exonerada, ter parado de lutar, sabe? Ter aceitado. Tem coisas que eu não tenho resposta, sabe? Por exemplo, fazendo tudo certo. Por que é que eu precisei passar por isso? Eu não penso assim, por que é que eu precisei passar? Cara, o que eu posso tirar de melhor disso? E todos os aprendizados, absolutamente todas as coisas ruins que aconteceram, eu tiro. E hoje eu consigo ver, eu tenho escrito até os aprendizados que eu trago e que eu vou levar e que eu vou passar para as outras pessoas que eu tive nesse período. Foi um período de crescimento muito grande. Cara, eu me fudi muito, velho.
tipo, às vezes eu paro pra pensar, cara, não era nem pra eu estar aqui, entende? Falando, mas eu me fudi muito. Mas eu consegui tirar o melhor. Tem coisas que eu ainda não consegui, que talvez não seja o momento de eu aprender, mas no momento certo eu sei que eu vou aprender. E é essa verdade, sabe? É essa profundidade que eu tento passar para as pessoas. As coisas são muito mais complexas do que a gente pensa. Eu vou assumir um cargo público. Não é só isso, entende? Existe uma complexidade, existe sim política, existe sim aliados, existe sim inteligência, existe... Ai, estavam me ligando aqui. Existe sim controle emocional. Tipo, existe muitas outras coisas. Quando a gente fala sobre ser fit, cara, não é só sobre você comer bem. A gente tá falando sobre inteligência emocional, a gente fala sobre controle, a gente fala sobre entender o funcionamento do seu corpo. Então, tipo, é tudo muito complexo. Só que eu falei pro Darlin que quando eu tive essa conversa com ele, que eu não queria colocar as coisas da maneira complexa. Eu queria ir atrás da verdade, entendeu? Mas entregar, através dessa complexidade, uma coisa mais mastigada, a minha verdade. E desde então eu tenho feito isso. E as coisas têm dado muito certo. Hoje sim eu posso dizer, eu trabalho com criação de conteúdo, eu sou uma empreendedora, eu não empreendo só aqui nas redes sociais, eu tenho meus outros empreendimentos. Não tô ainda, eu não cheguei onde eu quero estar, entende? Mas hoje eu tenho liberdade para poder falar, né, sobre qualquer coisa, eu tenho liberdade para viver, eu tenho liberdade para me expressar. Eu tenho liberdade para ir em busca daquilo que eu quero, das minhas convicções. Eu tenho também que muitas vezes desconstruir as minhas convicções para ir em busca de algo melhor. Hoje eu ajudo pessoas, entende? Que hoje verdadeiramente para ir em busca daquilo que eu quero, das minhas convicções. Eu tenho também que muitas vezes desconstruir as minhas convicções para ir em busca de algo melhor. Hoje eu ajudo pessoas, entende? Que hoje verdadeiramente conteúdo, qualidade de conteúdo que transforma a vida das pessoas e não só em uma área, transformam, assim, todas as áreas. E isso, cara, isso é muito bacana. Eu trabalho com influência digital, eu empreendo, né, nos meus outros projetos. E isso pra mim é maravilhoso. E durante muito tempo eu tive uma concepção muito errada do que era trabalhar com a internet, que era nada contra quem é blogueiro, não, nada disso, mas não era aquilo que eu queria pra mim. Eu achava que trabalhar com isso era só ser isso, e eu não queria ser food. Tipo, eu precisei passar por muita transformação, muito desenvolvimento pra hoje chegar aqui e poder ler como eu li no post ali falando que, porque você é autêntica, porque você mostra a tua verdade, porque você entrega conteúdo, porque você entrega dicas práticas, sabe? Então tudo isso ele corrobora, e quando eu vejo tudo aquilo que tá ali, ó, que hoje eu parei pra olhar, quando eu vejo tudo isso daqui, tudo que eu leio, cada coisa assim, tipo, que na época assim me magoaram tanto, hoje eu vejo que isso pra mim é combustível, sabe? Porque me transformou nessa mulher que eu sou hoje. E hoje eu só sou assim, eu só posso ir em busca de cada vez mais pra mim e pra vocês, porque eu passei por isso daqui. Eu já tive vergonha. Hoje em dia eu não tenho vergonha de dizer. Tuiana, as pessoas me perguntam ainda, quem faz tempo que não me vê. Você não tá no concurso? Não, eu fui exonerada. E sabe por que eu fui exonerada? Eu já falo de cara. E antes pra mim era uma vergonha, assim, tremenda. Cara, eu sou livre. Isso... assim, não tem preço. Enfim, e o que eu quero dizer pra vocês é, devido a todo esse processo de transformação, de desenvolvimento muito grande, independente do que você esteja passando, sim, é uma coisa que só depende de você. A gente tem um poder muito grande dentro de nós, que é o poder da reconstrução, sabe? Assim como quando a gente se cura de uma doença, o nosso corpo, ele processa aquilo e ele age positivamente para te deixar uma pessoa saudável novamente. Então você tem esse poder dentro de você. Não esqueça disso, que você é ilimitado. Que na verdade o único limite que você coloca para você mesmo é você, tá? É a sua mente. Então, independente do problema que você esteja passando, independente daquilo que você pense, é possível sim. Sempre é possível, nunca é tarde. Nada vem por acaso, nenhum problema, nada que alguém faz pra você. Você sempre tem algo a aprender. Nunca, jamais esqueça disso. Eu sinto que eu sou a prova viva disso.
E hoje eu me sinto uma pessoa experiente, sabe? Uma pessoa que pode falar disso verdadeiramente, exatamente por todas as superações. Não quero ficar me fazendo aqui, porque eu superei muita coisa. Não, mas eu quero dizer pra vocês que é possível. Porque se uma pessoa na face da Terra consegue, as outras também conseguem, tá? Então, essa é a minha história. Eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado dessa minha vida. Foi uma vida maravilhosa, tá? Mesmo com todos os problemas, eu aprendi muito, eu cresci muito, foi uma vida maravilhosa. E hoje eu estou na segunda fase, ou terceira, quarta, sei lá qual é a fase da minha vida, melhor do que a anterior, e as próximas virão ainda muito melhores, eu tenho certeza disso. E eu espero do fundo do meu coração que você permaneça do meu lado, porque quando eu chegar efetivamente onde eu quero pessoas como você comigo, que estiveram nesse momento aqui, e principalmente aquelas que já estiveram lá atrás, porque eu sei que tem muita gente aqui que me acompanha já há um maior tempão, tá bom?